Oi, amigo, oi, amiga da Unileão. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso conjunto de aulas que trabalha os temas relacionados à disciplina de Direito Processual Civil 2. Especificamente hoje, nós vamos tratar, na verdade, nós vamos iniciar a primeira aula a respeito, o primeiro vídeo a respeito da apelação, um recurso específico. De todos os recursos, né, que existem tipificados dentro do sistema de direito processual civil brasileiro, o mais conhecido e muito provavelmente o mais utilizado é, sem dúvidas, a apelação. Pois hoje nós vamos nos deparar com o primeiro vídeo sobre o assunto. Então, esse primeiro vídeo é um vídeo onde nós vamos dar noções gerais, genéricas sobre a apelação. No vídeo seguinte, nós traremos alguns casos pontuais, casuísticas, alguns casos fora desse padrão, e vamos estudar um pouquinho sobre o procedimento desse recurso, tanto na primeira quanto na segunda instância. Para hoje, entretanto, nós vamos tratar dos conceitos gerais relacionados. A começar, obviamente, por uma definição, que é a apelação. O Código de 1973, que é o Código Revogado, ele trazia uma definição muito objetiva e muito simples. Da sentença cabe apelação. Apelação, que vem do latim appelatio, é, sem dúvida, o recurso mais antigo que existe dentro do sistema de direito processual civil. Esse recurso, a origem desse recurso, vai remontar à antiga Roma. A appelatio dos romanos era um recurso dirigido ao próprio imperador, onde o imperador tinha o poder de revisar as decisões dos iudex, dos juízes, né, que eram nomeados para resolver causas específicas. O sistema de processo civil romano é um sistema um tanto diferente do nosso sistema, mas ali nós temos a origem mais remota dessa expressão e da ideia geral da apelação, que é a insurgência com fundamento no sentimento de injustiça. Por isso, exatamente, que a apelação é um recurso de fundamentação livre. Qualquer argumento juridicamente relevante é possível de ser usado para fundamentar uma apelação. Não há, diferente de outros recursos, conforme nós vamos ter a oportunidade de ver mais adiante, a necessidade de estabelecer, de limitar, de permitir que somente sob determinados fundamentos se processe esses dados recursos. Com relação à apelação, não. A apelação é um recurso que tem por fundamento o simples sentimento de injustiça, uma que possibilita, assim, que um tribunal superior ele revise em toda a sua inteireza os capítulos ou a parte da decisão que tenha sido objeto da apelação, por todos os fundamentos possíveis. O Código 73 era simples, da sentença cabe apelação. Então aí já faz nascer uma nova perspectiva sobre a apelação. A apelação é o recurso por excelência cabível contra as sentenças. E sentenças são aquelas decisões que põem fim ao processo, põem fim, pelo menos, a uma fase do processo, certo? Em regra, a apelação, a sentença, ela põe fim à relação processual, ela resolve a lide, mas sabemos que, eventualmente, o processo pode ter fases suplementares, além da fase de conhecimento, notadamente a fase de execução ou de cumprimento de sentença, como é chamada modernamente. Então, por isso que a sentença não necessariamente ela põe fim ao processo, mas ela tende a pôr fim a uma fase da relação jurídico-processual, que é a fase de conhecimento, onde o juiz vai dizer qual das partes tem razão. A apelação, a sentença, ela se distingue, e tudo isso já foi matéria de nosso estudo anterior, ela se distingue da decisão interlocutória, porque, diferente dela, da decisão interlocutória, a sentença põe fim a uma fase do processo. A decisão interlocutória, apesar de ter um decisum relevante e importante, essa decisão interlocutória não põe fim à
relação processual ou à fase respectiva do processo. Essa é a principal distinção entre as sentenças e as decisões interlocutórias. Já dissemos em 73, no Código Revogado, da decisão que se constituísse como sentença, caberia apelação. É a regra. Hoje, o Código de 2015, ele traz uma alteração nessa sistematização, porque da sentença cabe apelação, mas também, em regra, das decisões interlocutórias cabe apelação. Dentre os princípios que nós estudamos lá na teoria geral do processo, um deles que eu quero chamar a atenção para a nossa conversa agora é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Que é melhor dizer, a melhor forma de dizer é o conteúdo desse princípio, da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Porque as decisões interlocutórias, por regra, lá no Código de Processo Civil de 2015, que é uma solução diferente da de 1973, hoje, no Código que está em vigor, as decisões interlocutórias não cabem recurso imediato, em princípio. Porque as decisões interlocutórias irrecorríveis, em princípio, elas poderão ser objeto da apelação, de uma preliminar levantada dentro da apelação. Por isso que a irrecorribilidade imediato ou em separado das decisões interlocutórias. Isso faz com que o Código de Processo Civil de 2015, diferente do Código Revogado, ele admita que de decisões interlocutórias cabe apelação, certo? Mas a apelação ela só pode ser manejada após a sentença. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez deferida, determinada pelo juiz, uma decisão interlocutória, imediatamente, logo após essa decisão interlocutória, não cabe nenhum recurso. Contudo, essa matéria não está preclusa. Com o tempo, passada outras fases do processo, vamos supondo um exemplo, logo antes de citar o réu, o juiz defere uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, em regra, é irrecorrível. Nós vamos ver que tem exceções, mas vamos ficar com a regra. Nesse momento, essa decisão é irrecorrível, mas ultrapassada outras fases do processo, no exemplo que eu estou dando, houve a citação do réu, houve a contestação, houve a instrução processual e, por fim, houve uma sentença. Quando, no final do processo, ou dessa fase processual, o juiz profere uma sentença, dessa sentença cabe recurso. O recurso que cabe dessa sentença é o recurso de apelação. Quando a parte vencida for manejar o recurso de apelação, aí ele poderá, em preliminar da apelação, pedir para que o tribunal, o juiz ou a quem, ele possa decidir a respeito da regularidade ou não dessa decisão interlocutória. Então, é isso que queremos dizer. As decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato, mas a matéria nela discutida pode vir a ser resolvida ou rediscutida na apelação, em preliminar da apelação. Mas a apelação só pode ser postulada depois da sentença. Antes da sentença, não há possibilidade de apelar. Portanto, essa decisão interlocutória fica guardada. Ela está decidida, ela tem vigência. Os efeitos dela vão existir, sem dúvida. Mas, apesar de não ter sido imediatamente recorrida, porque não era possível, essa decisão pode ser revista em grau de apelação. Essa é a regra com relação às decisões interlocutórias. Contudo, nós temos que ter em vista o que disciplina o artigo 1015 do Código de Processo Civil. Essa regra, o artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele vai dizer que, com relação a determinadas decisões interlocutórias, essas decisões poderão ser recorríveis. Aquelas decisões enumeradas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, está com dúvida, dá uma olhadinha lá no artigo 1015, interessante.
aquelas decisões enumeradas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, essas decisões podem sim ser recorridas de imediato. E neste caso, no caso do artigo 1015, o recurso não é apelação. Por que não é apelação? Porque a apelação só pode ser interposta da sentença. Não, ainda não tem sentença, temos uma decisão interlocutória. O recurso é outro. O recurso, nesse caso específico, é o agravo de instrumento. Para todas as outras hipóteses, para os casos que não caiba a aplicação do artigo 1015 do Código de Processo Civil, aí sim, aquela decisão interlocutória fica guardada e podendo ser impugnada na ou por ocasião da apelação. Se diz que não houve a preclusão dessa decisão interlocutória. Ela gera efeitos, mas não precluiu o direito de recorrer. Essa é a grande novidade do Código de Processo Civil de 2015, no artigo 1009. O tratamento do Código de 73 não era esse. A regra original do Código de 73 é de toda decisão interlocutória cabe agravo. Depois, o Código foi melhorando o seu sistema para limitar o agravo de instrumento para determinadas decisões interlocutórias, cabendo o agravo retido das outras, né, que não comportassem a decisão interlocutória. O Código de 2015, ele muda o sistema, na verdade ele muda para se aproximar ainda mais do sistema mais antigo ainda, que era o sistema do Código de 1939. Quando nós formos estudar o recurso de agravo de instrumento, no capítulo seguinte dos nossos estudos, nós vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos mais um pouquinho. Então, a primeira noção que estamos deixando aqui, a nossa compreensão, é um conceito de apelação. Apelação, assim, que está escrito aqui no quadro, é o recurso cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Quais são as decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento? Artigo 1015 do Código de Processo Civil. Certo? De toda sentença cabe apelação. De toda e qualquer decisão interlocutória cabe apelação? Não. Apenas daquelas não impugnáveis por agravo do instrumento. Né? Aí já disse que há grande divergência em relação ao Código de 73, especificamente porque em 73 a apelação só cabia da sentença, não cabia apelação de decisão interlocutória. Mas isso hoje é um elemento, é um dado histórico, porque o Código mudou. Agora, para nós visualizarmos de maneira mais adequada, está transcrito aqui nesse quadro o artigo 1009 do Código de Processo Civil. Ora, os recursos não são típicos. Eu não sou obrigado a dizer que só existem aqueles recursos que expressamente a lei tenha criado, pois, sem dúvida, é natural a pergunta: onde é que foi criado? Qual é a regra do sistema de processo civil que cria a apelação, que diz que da sentença cabe apelação? O artigo 1009 do Código de Processo Civil. Literalmente, da sentença cabe apelação. Da mesma forma que estava escrito no Código de 73. Só que o artigo 1009 ele vai acrescentar 3 parágrafos. Exatamente os parágrafos em que ele vai disciplinar a questão das decisões interlocutórias. Já dissemos que são as decisões interlocutórias. Então vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 1009. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, aí eu tenho que visitar o artigo 1015 do Código de Processo Civil e ver se aquela decisão interlocutória, aquela decisão provisória, na fase de conhecimento, né, que não importa na resolução do mérito da questão ou no encerramento da fase processual, é decisão interlocutória. Se dessa decisão não comportar agravo de instrumento, e como é que eu sei se cabe agravo de instrumento? Analisando o artigo 1015. Se dessa decisão ela não tiver enfechada, relacionada a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1015, mais adiante nós vamos nos aprofundar nessas hipóteses, então aquela decisão, que é uma decisão interlocutória, pode ser impugnada por apelação. Por quê? Porque elas não são cobertas pela preclusão. Preclusão é um fenômeno processual que faz com que a parte perca o direito de atuar, de reclamar, de pedir,
de atuar com relação a determinado objetivo. Então, se não houve a preclusão, se essa matéria não foi coberta pela preclusão, quer dizer que ela ainda é recorrível. Porque se tivesse sido coberta pela preclusão, ela seria irrecorrível. Por exemplo, no artigo 1015, as decisões que versem sobre antecipação da tutela, por exemplo, as tutelas de urgência e tutela de emergência, aquelas decisões interlocutórias que versem sobre a tutela, as tutelas de urgência ou de emergência. Essas decisões estão elencadas lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Se o juiz adota uma decisão dessa natureza, cabe recurso? Cabe. Qual o recurso? O agravo do instrumento. Se existe a possibilidade de interpor o agravo do instrumento, quer dizer que nos próximos 15 dias, a partir daquela decisão, porque ela se enquadra em uma das hipóteses do artigo 1015, se nos próximos 15 dias a parte não interpor o recurso cabível, no caso, um agravo de instrumento, se ela não fez isso, houve a preclusão. Portanto, se dessa decisão cabia agravo do instrumento, e esse agravo do instrumento não foi manejado no prazo apropriado, no caso, houve a preclusão temporal. Existem outras formas de preclusão. Preclusão consumativa, preclusão lógica, enfim, tendo dúvidas, numa aula específica a gente pode tratar dessas questões. A decisão interlocutória, que é apelável, que é passiva de ser discutida na apelação, é a que não foi coberta pela preclusão. Certo? Devem ser suscitadas essas questões interlocutórias não cobertas pela preclusão, devem ser suscitadas em preliminar da apelação. Antes de discutir o mérito, a parte recorrente deve buscar abrir uma preliminar, e nestas preliminares, porque pode ser mais de uma decisão interlocutória que se pretenda recorrer, vai se discutir o fundamento, o desejo de recorrer, o pedido de revisão daquela decisão e o respectivo fundamento. Certo? Então, eventualmente, devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões. Certo? Porque nas razões do recurso, quem deve suscitar esse pedido de revisão de uma decisão interlocutória nas razões do recurso? O recorrente. Quem deve fazer isso nas contrarrazões? O recorrido. Perceba um detalhe, né? Um detalhe muito importante que nós tratamos quando falamos da teoria geral do recurso. Quem é que tem legitimidade para recorrer? A resposta que está no Código de Processo Civil é que quem tem legitimidade é a parte... Qualquer parte? Não. É a parte vencida. Só a parte vencida tem legitimidade para recorrer. Então, vamos supor uma hipótese onde há autor e réu. O autor entra com uma ação, certo? O juiz, no curso da ação, ele adota uma decisão interlocutória que prejudica o autor. Por exemplo, ele condena o autor por uma multa, porque ele foi desidioso, porque ele eventualmente pode ter usado de má fé em alguma fase processual, alguma artimanha ilícita, etc. O juiz aplica uma multa para o autor, uma decisão interlocutória, porque ela não põe fim ao processo. Essa decisão interlocutória é irrecorrível pelo fundamento do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Portanto, essa decisão aqui interlocutória não foi coberta pela preclusão, podendo assim ser alegada em preliminar de apelação. Mas no final do processo, o juiz julga por sentença a ação favorável, julga a ação totalmente favorável. O autor ganhou a ação. Ele foi condenado nessa multa, mas ele ganhou a ação. Como vencedor da ação, a ação foi julgada totalmente procedente. O autor ganhou em todos os capítulos da sentença. Como vencedor da ação,
o autor, nesse exemplo que eu estou dando, é parte legítima para recorrer? Não, ele não é parte legítima para recorrer. Por que, que o autor não é parte legítima para recorrer? Porque ele é a parte vencedora. Só a parte vencida pode recorrer. Só o réu pode recorrer desse exemplo. Então, só o réu pode propor o recurso de apelação. Se o réu apela, o réu apelou. O réu, junto com a apelação, ele juntou as razões da apelação. O juiz é obrigado a intimar o autor para juntar suas contrarrazões. Quando o autor junta as suas contrarrazões, então ele pode abrir a preliminar e voltar e pedir para que o tribunal rediscuta a multa que lhe foi infligida. É isso que quer dizer, né, essa possibilidade, né, de a impugnação, a decisão interlocutória, poder constar nas próprias contrarrazões do recurso, que é um exemplo onde o autor não apelou, não podia ter apelado, mas nas contrarrazões do recurso ele resolveu, de direito de fazê-lo, impugnar aquela decisão interlocutória, que era a única decisão que propriamente ele poderia ter recorrido. Certo? Parágrafo 2º do artigo 1009 do Código de Processo Civil. Se as partes referidas no parágrafo 1º forem suscitadas, se as questões, melhor dizendo, referidas no parágrafo 1º foram suscitadas em contrarrazões, o exemplo que eu dei, o recorrente será intimado para em 15 dias manifestar-se a respeito. Ó. O réu apelou, ele junto com a apelação fez suas razões. O autor, que é o recorrido, contrarrazou a apelação. Nas contrarrazões que ele fez, ele suscitou o recurso que ele queria fazer, o recurso da decisão interlocutória. Então, o apelante, no caso do nosso exemplo, o réu, ele deverá ser intimado para falar sobre as razões do recurso contra a decisão interlocutória. É isso que quer dizer a regra do parágrafo 2º do artigo 1009. Enfim, o disposto, parágrafo 3º vai dizer, o disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no artigo 1015 integrem capítulo de sentença. Na prova da AV1 que nós colocamos, tem uma questão mais ou menos assim, olha, o juiz, por sentença, na sentença, ele defere uma tutela. No caso do exemplo, salvo engano, foi uma tutela antecipada, mas qualquer tutela, tutela de urgência, tutela de emergência, não importa. O juiz, na sentença, defere uma tutela. Essa tutela, em regra, é uma decisão interlocutória passiva do agravo do instrumento. Mas no exemplo, o juiz deu a tutela antecipada, não foi antes da sentença, foi na sentença. Então, nesse caso aqui, quando a decisão que é passiva de agravo de instrumento é tomada na própria sentença, o recurso cabível não é mais o agravo de instrumento. Nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, o recurso cabível será a apelação, porque da sentença cabe a apelação. Mesmo quando essa sentença tratar de matéria que, em princípio, fosse recorrível pelo agravo de instrumento, é de apelação que deve se tratar. A apelação é o recurso cabível adequado para discutir essa questão. É isso que quer dizer o parágrafo 3º do artigo 1009 do Código de Processo Civil, certo? Estou até antecipando uma questão da prova aqui. A regra é da apelação, da sentença, deixa eu dizer a palavra correta. A regra é da sentença cabe apelação, tranquilo. Só que há exceções, certo? Exceções, elas existem porque está dita na própria lei. São decisões atécnicas. A boa técnica processual recomendaria que até destas decisões, nós estamos citando aqui 2 exemplos, vou falar de mais um, até dessas decisões caberia apelação, era o correto. Mas a lei expressamente exclui estas hipóteses. Então, na decisão, na lei de execução fiscal,
execução que a fazenda entra contra o particular, tá certo? Que julga os embargos, tá certo? Do devedor. O recurso cabível são os embargos infringentes de alçada, que é um recurso diferente, tá certo? A apelação. Tem outro fundamento e outro procedimento. Então, uma exceção. Outra exceção, a sentença que decreta falência, que propriamente, para alguns, poderia até ser chamada de decisão interlocutória, mas não, é uma decisão terminativa, termina uma fase do processo de falência. Por isso que ela é considerada como sentença. Em princípio, dessa decisão, caberia apelação. A sentença, e toda sentença cabe apelação, mas nessa hipótese aqui, por expressa disposição da lei de falências, cabe agravo de instrumento, não apelação. Nos juizados especiais, na sentença dos juizados especiais, o juizado especial fundamentado na Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais. A Lei dos Juizados Especiais traz um procedimento, é processo civil. Tem a parte civil, tem a parte criminal. Na parte civil, que é a primeira parte, é processo civil. Essa lei vai introduzir o procedimento sumaríssimo. No âmbito do direito processual civil, existe um procedimento sumaríssimo, é o procedimento da lei 9.099, Lei dos Juizados Especiais. Da sentença estabelecida nessa lei, não cabe apelação. Cabe um recurso chamado recurso inominado, que não é exatamente igual à apelação. Está sujeito a outros requisitos, não existe, por exemplo, recurso adesivo, está sujeito a outro prazo, enquanto a apelação é 15 dias, esse recurso inominado é de 10 dias, embora exista, sim, em outros aspectos, grande proximidade com a apelação. Por exemplo, toda matéria de direito pode ser impugnável por meio desse recurso inominado. A apelação, diferença, é dirigida a um tribunal superior. O recurso inominado é dirigido a um juízo do mesmo grau do juiz que profere a sentença, uma turma recursal. Então há semelhanças, mas também há um tanto de diferenças entre estas hipóteses. Aqui são 3 situações excepcionais, né? Portanto, hipóteses em que não caberá apelação, mesmo de decisões terminativas do feito. Tá bom? E aqui estou consolidando aquilo que nós já dissemos agora há pouco, só uma revisão, né? As decisões interlocutórias no Código de Processo Civil de 2015, elas podem ser recorridas na ocasião da apelação, certo? As questões resolvidas na fase de conhecimento, se as decisões a seu respeito não comportar agravo do instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar da apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contra-razões. Só quem pode interpor, nós já dissemos isso também, a apelação é a parte vencida, não é qualquer parte. História da legitimidade. Ainda tem que ver a questão do interesse, né? Toda matéria que nós já vimos lá na teoria geral do recurso. Legitimidade. Quem tem legitimidade é a parte vencida. Mas não basta a legitimidade. É preciso ter interesse. O que é que eu tenho que ver a respeito do interesse? Qual é o proveito dessa decisão? Se o recurso de apelação for julgado procedente, o que é que a parte ganha com isso? Qual é o proveito, a vantagem que ela tem com isso? Se não tiver vantagem, não haverá interesse. Tá bom? Não vou falar demais para não ser extremamente repetitivo. Tá certo? Aqui já falei, né, o procedimento no agravo do instrumento, que quando elas forem alegadas nas contrarrazões, deverá abrir novo prazo deverá abrir novo prazo para o apelante, tá certo? Impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis pela parte vencedora. Se a parte vencedora, tá certo? Ela não... A parte vencedora não pode recorrer. Se a parte vencedora... Se a parte vencida não recorrer, a parte vencedora, como ela faz para agravar? Certo?
o entendimento é que essas decisões se tornaram irrecorríveis. A apelação do vencedor como recurso subordinado. Em outra hipótese, o que é o recurso subordinado? Não. Se de uma determinada sentença, há uma sentença, eu quero explicar aqui o recurso subordinado, o recurso adesivo, alguns vão chamar assim. Então, na sentença, nós sabemos ela se divide em capítulos, tendencialmente. Então, nos diversos capítulos, eu posso ter que houve sucumbência parcial. O autor, ele ganha em parte, o réu, ele ganha em parte. Esse é o exemplo de sentença onde ambas as partes são sucumbentes. Há uma parte da sentença que é favorável ao autor. Então, ele ganhou nessa parte e o réu perdeu na outra parte. Há uma outra parte da sentença, ou um outro capítulo da sentença, em que o réu é o vencedor. Portanto, o réu ganha em parte da sentença e é sucumbente em outra parte da sentença. O autor é vencedor em uma parte da sentença e é sucumbente em outra parte da sentença. Cada uma das partes, naquilo em que for sucumbente, pode apelar. Então, se a sentença for julgada parcialmente procedente, se ela der razão em parte a ambas as partes, naquele pedaço da sentença, naquele capítulo da sentença em que a parte foi sucumbente, ela pode recorrer. Portanto, nesse segundo exemplo que eu estou tratando aqui, ambas as partes podem recorrer, são legítimos para recorrer. Mas, vamos supor que diante do caso concreto, o autor se conformou com o conteúdo da sentença. Então, ele resolve que não vai recorrer naquela parte em que ele foi sucumbente. Já o réu não. O réu, inconformado com a parte em que foi sucumbente, ele apelou. Quando o autor for citado para apresentar suas contrarrazões, no mesmo prazo das contrarrazões do recurso, só quem recorreu foi o réu, embora o autor também pudesse ter recorrido. Mas quando o autor apresenta suas contrarrazões, o réu apela, junto com a apelação, ele dá suas razões. O que são as razões do recurso? São os fundamentos pelos quais ele está recorrendo. A parte recorrida, no exemplo, o autor, ele vai apresentar suas contrarrazões. No prazo de contrarrazões, ele pode apresentar o chamado recurso adesivo ou recurso subordinado, que é uma apelação. Ele diz, olha, como a outra parte recorreu, como minha situação processual pode se alterar no tribunal, eu acho mais sensato também recorrer daquela parte em que eu fui sucumbente, porque isso vai permitir com que o tribunal ele revise em toda a sua integridade a decisão contra mim proferida. Então, ele, junto com as contrarrazões, apresenta o recurso subordinado ou recurso adesivo. Ele também apela. Só que é possível, aí, novamente, o réu agora vai ser notificado para apresentar as contrarrazões do recurso subordinado ou do recurso adesivo. A diferença é que o destino desse recurso adesivo vai estar atrelado ao destino da apelação. Um detalhe, nós já tratamos disso lá na teoria geral dos recursos. Olha a questão. A apelação, veja bem, a apelação, a parte pode desistir? O recurso, é possível que a parte desista do recurso? Sim, nós dissemos, é possível que a parte desista do recurso. Para desistir do recurso, é preciso que a parte recorrente peça favor ou peça licença para outra parte? Não. A parte desiste do recurso por decisão unilateral, independente da anuência da outra parte. É uma situação diferente da desistência da ação. Na desistência da ação, sim, se faz obrigatório que a parte ela apresente sua anuência à outra parte. No recurso, não. A parte desiste do recurso, independente de qualquer observação da outra parte. Então, essa regra persiste, de sorte que
o réu, no exemplo que eu estou dando, ele também pode desistir dessa apelação. E se ele desiste dessa apelação, essa desistência, aí sim, ela vai infligir, ela vai produzir efeitos no próprio recurso subordinado. O destino do recurso subordinado fica, não à toa o nome, subordinado, atrelado ao destino do recurso principal. Se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo ou subordinado também não será conhecido. Se a parte desiste do recurso principal, o recurso adesivo ou subordinado também não terá seguimento por este motivo. Então, essencialmente, é isso o que queríamos dizer. Aqui a parte final. A apelação do vencedor, neste caso, é uma espécie de recurso condicionado, o que significa que somente será examinada se o recurso do vencido for procedente. Tá bom? Então, essa é a questão. Este é o sumário do conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula, nós voltamos com mais assunto, exatamente dando sequência ao procedimento da apelação. Especificamente, vamos ver o procedimento da apelação no juízo de primeiro grau, procedimento na apelação no juízo de segundo grau, o conhecimento dessa apelação, o efeito suspensivo dessa apelação e outros detalhes importantes desse procedimento. Então, por enquanto, recebam um abraço. O desejo de que esse vídeo os receba com saúde e com prosperidade. Até a próxima, se Deus quiser.